Sejam todos bem-vindos, uma boa tarde a todos, a mais uma edição do OfficerSoft Convida. E essa edição, que é uma edição diferente, uma edição para lá de especial para nós aqui da OfficerSoft, a gente vai ter dois aspectos em especial no dia de hoje. Uma delas é a participação do nosso founder, do fundador aqui da OfficerSoft, que vai trazer visões inovadoras de pontos da área extrajudicial que, em termos tecnológicos, e também ontem, né, a gente fez 29 anos de história. Então estamos muito felizes, muito honrados, muito gratos por todos os clientes, por todos que já participaram conosco dessa história de 29 anos, né? E hoje a gente pode trazer um convidado especial para contar um pouco mais desses 29 anos de história que tem pela frente. O convidado de hoje, gente, em 1991, né, há 29 anos atrás, ele iniciou seu sonho, que começou de uma forma, era disquetes, eram sistemas. Então o menino que é o menino do programa, hoje o fundador de uma das maiores empresas de software, né, para cartórios do sul do país, o José Eduardo de Souza, vai contar hoje pra gente como é que foi esse início, né, como é que foi essa trajetória, e depois também contar um pouco pra gente de como vai ser esse aspecto tecnológico daqui pra frente. Então, seja bem-vindo, vou fazer o convite agora para ele, para o Eduardo, para ele poder acessar aqui conosco e poder compartilhar essa história de tanto tempo, né, que é a OfficerSoft. Um momento, por gentileza, eu vou fazer o convite aqui para o Eduardo. Eu estava comentando um pouquinho sobre a tua trajetória que iniciou lá em 1991, com o seu sonho, com suas, né, com essa percepção de como conceber a Officer, que na verdade no início o nome não era Officer, e aí você vai poder contar um pouco pra gente. Mas antes de mais nada, Eduardo, para quem muita gente já te conhece, que está na nossa transmissão de hoje, mas para quem não te conhece, fique à vontade para se apresentar aí e contar um pouco mais sobre você. E aí, Eduardão, pô, meu xará aí, obrigado aí, cara. Bom, vamos lá, né? Quem me conhece hoje, já tô um pouco bem diferente daquele menino lá atrás que tinha como apelido Caveira, né? Tão magrinho que eu era. Eu já tô gordo, menos cabelo, com barba, né? Depois de 29 anos, não é que os cartórios tenham me deixado careca ou me deixado de barba branca, né? Mas me deram muitas alegrias. E meu nome é José Eduardo de Souza, eu nasci em Gaspar, sou natural aqui da região do Vale do Itajaí, e Gaspar foi o início de tudo, né? Eu sempre, naquela oportunidade, nós estamos falando aí final da década de 80, início da década de 90, e naquela oportunidade lá a gente estava entrando em outro mundo, né? E um dia eu estava em casa e um amigo passou dizendo que tinha se inscrito num curso de computação. E aí eu fui com ele no outro dia nesse curso de computação e lá eu já me encantei. Eu tinha 14 anos de idade e ali começou a história com tecnologia. E lá nos 20 anos de idade eu cruzei com um cartório, né? Naquela época então, eu já sabia programação e tal, e eu tive um contato com o cartório, tive contato com uma pessoa que era muito inovadora, muito para frente, foi o oficial de Gaspar, o Elcio, na oportunidade. E um dia indo no cartório lá, que eu fui levar um trabalho para ele, que ele tinha solicitado um serviço lá onde é que eu trabalhava, eu fui levar para ele lá uma inovação que era uma etiqueta com endereço. E conheci o cartório e começamos a conversar e começamos a ter os perrengues. E aí começou tudo. E aí foi o primeiro dia, né? A gente tem sempre o primeiro movimento, aquilo ali foi o epicentro do que hoje nós chamamos de OfficerSoft. Que legal, Eduardo. Eu estava lendo um pouco no início aqui da minha fala, que na época, então, como ele começou, o Eduardo era o menino do programa, né? Sim. Então era assim que era conhecido nesse momento. Naquela época pessoal, não tinha curso de informática, não tinha internet, não existia esse mundo que existe hoje. A palavra tecnologia não era algo tão comumente utilizada, não, né? Então a gente tinha o computador que o pessoal usava em casa para jogar, que era o MSX, depois aí começaram a vir os PCs e com isso começou a vir as oportunidades de fazer trabalho, né? Então, quando o pessoal vinha lá, o menino de computador, veio o menino do programa ali, ó, veio o menino do programa consertar aqui, né? Porque o computador, na época, ele surgiu como um substituto para a máquina de escrever.
E as pessoas viam o computador como uma máquina de escrever que tinha a possibilidade de você digitar e não precisar e poder corrigir antes de mandar imprimir, né? A máquina imprime direto no papel, a máquina de escrever. E aí começamos fazendo programa de computador naquela época lá, né? Foi assim, bem, até uma curiosidade, né? Em 1990, os computadores eles vinham lá do Paraguai, custavam R$ 5.000 e eles eram todos americanos. Então não tinha tecla C cedilha, não tinha acentuação. E como é que fica isso para o cartório, né? Nós estamos no Brasil. O Brasil tem João, tem vários nomes com acento. E como é que você vai escrever um nome sem acento? Daí, naquela oportunidade, a gente... Pô, eu lembro que eu passei um final de semana inteiro conversando com um monte de gente. Fui na biblioteca e conheci um cara chamado Código ASCII. Daí os caras podiam digitar um código junto com uma tecla do teclado, que era Alt 137. E daí começava a fazer o C cedilha, né? E aí eu lembro que os cartórios tinham uma tabelinha do lado do teclado, onde é que eles podiam saber quando eles queriam fazer uma transação. E esse foi começamos por aí, com esses desafios aí. Entendi. Então, Eduardo, já entramos um pouco no como o sonho Officer, né, iniciou. Mas lá no início, Eduardo, como é que funcionava? Já se chamava Officer Soft? Como é que começou isso, né? Lá em 1991, como é que era o Não, início, o pontapé inicial? primeiro nome que eu inventei, né? Chamava-se TechSoft, se eu não me engano, era isso, né? Eu botava só na tela do programa, mas a empresa não existia, não era nada registrado, não era nada. Depois se chamou Microcenter, né? E até que numa fase eu comecei a estudar, quando a gente realmente começou a entrar no processo do cartório, eu fui estudar, daí que veio o nome officer, porque eu pude entender realmente qual era a responsabilidade do oficial do cartório, que ele era o officer, e qual era o papel e qual era o propósito do sistema, e hoje isso norteia até hoje o nosso negócio. Então, o officer é a pessoa que detém a autoridade, né? O policial americano é o officer. Então, o oficial de cartório, que de acordo com a Lei 8935 é responsável civil e criminalmente por culpa, por dolo, qualquer ato praticado sob sua delegação, o sistema é como se fosse ele que estivesse praticando o ato ali. Daí surgiu o nome officer. Mas antes disso aí, teve esses nomes aí, que eram mais umas caricaturas que a gente tinha. Que legal, que legal. Diante desse início, Eduardo, quem que foi a primeira serventia que você informatizou e como é que foi essa história com essa primeira serventia, assim? Bom, o primeiro cartório mesmo foi o Registro Civil das Pessoas Naturais da Comarca de Gaspar, né? O primeiro cartório que a Officer informatizou, né? E depois isso na parte, depois a gente evoluiu, a gente teve o primeiro cartório que fez o registro de nascimento, trocou a folha do livro, foi o Registro Civil da Comarca de Itaió. A gente teve o cartório de protesto, que foi da comarca de Trombudo Central, lá, do seu Romero, do Romero lá. Foi muito legal, que fez aquele protesto. Fez a parte de notas também, que foi lá em Jaguaruna, no Tabernáculo de Jaguaruna, que surgiu a parte de notas. Então, cada cartório contribuiu com o início de um processo aí. Foi muito legal esse início aí. Que legal. E a gente está falando de cartórios, pô, no sul do estado, meio oeste, né, do estado. E eu sei que hoje a Officer tem mais de 250 serventias no estado de Santa Catarina inteiro e de ponta a ponta, né? Como isso percorreu e ganhou força, né, ao longo do tempo. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre isso depois nessa evolução da tecnologia do extrajudicial. Então a gente entende que o sonho, né, que no início não era obviamente Officer Soft, depois ele foi avançando, foi por estudos, foi evoluindo para chegar nesse aspecto lá desde 1991. E que momento, Eduardo? Porque eu sei que muita gente ainda usava máquina de escrever, caneta tinteiro, fazia as coisas à mão, caneta esferográfica, e isso foi mudando aos poucos. Elas foram dando abertura para a tecnologia, entendendo que, na verdade, não era bem um sistema na época, né? Era um conceito de programa, né? Ele tinha uma função única e depois ele foi evoluindo, na verdade. É isso mesmo, Eduardo? Bom, muito bem, é isso aí no começo, como eu falei, tu imagina que a gente tinha uma realidade, né? As pessoas usavam a máquina de escrever para praticar os atos do cartório, aí a gente trouxe o computador. Então, era um programa, né? A gente programava a máquina para fazer Então, era um programa de computador, a gente programava a máquina. Daí a gente começou a perceber, e com o tempo a gente começou a entender realmente como é que era a dinâmica do negócio. A gente percebeu, por exemplo, que tudo que o cartório pratica e tudo que ele é remunerado pelo que ele pratica, isso aí vem regulamentado. Então, o que a gente entendeu? Bom, se as regras, se as atribuições do cartório, elas seguem um procedimento, seguem uma regra, vamos estudar essa regra. E a gente a partir do momento a gente começou a criar os sistemas, né? Que daí quando a gente saiu do DOS para o Windows,
a gente trouxe um sistema. O que é um sistema? Um sistema inteligente. A gente partiu da ideia de que se o usuário não erra, o sistema é que deu condição para ele errar, porque as regras já estão claras, então a gente tem que transformar em algoritmo uma regra. Daí começou a surgir os sistemas, né? E isso evoluiu também depois de sistema. A gente percebeu que, além de ser um sistema que podia fazer uma entrega para ele, a gente percebeu que ali era uma solução para ele. Né? Uma solução, preciso de uma solução para várias questões, porque a gente está falando de conectividade, começou a entrar as centrais de dados. Então, não era mais um sistema para elaborar os atos do cartório, precisava de uma solução para poder levar essas informações para os web services do Tribunal de Justiça, da Receita Federal, e assim a gente evoluiu, né? A gente hoje está nessa terceira fase, que é a fase da solução. A gente está caminhando para a quarta fase, que é uma fase muito legal. Eu quero conversar com você depois sobre isso. Legal, que legal. Diante dessas evoluções tecnológicas, né, que a gente acabou de falar, de programa para sistema, qual foi o marco, Eduardo, que mudou o paradigma do extrajudicial, aqui principalmente no estado de Santa Catarina, que aí sim se obrigou a utilização de um sistema informatizado, que tivesse correspondência já com o tribunal, que tivesse informações enviadas para centrais e comunicasse em órgãos do governo. Em que momento foi esse marco? Assim, como é que foi essa história, né? Bom, Santa Catarina, né, ela tem uma condição sine qua non a nível de federação, porque o Tribunal de Justiça, lá em 2008, 2009, começou a desenhar um processo que era sair do selo físico para o selo digital. Mas, ao invés de simplesmente criar um selo digital, a Corregedoria também criou um outro processo muito mais complexo, que é a publicação do ato na íntegra no web service. Então, Santa Catarina é o único estado da federação onde qualquer ato praticado em qualquer especialidade, né, ele é publicado na íntegra no web service do Tribunal de Justiça dentro de um SLA de até 30 minutos. Então, Santa Catarina, o ato, além da assinatura do oficial, que dá a segurança do ato jurídico, Santa Catarina tem algo a mais, que é a validação desse ato no selo digital. Então, em 2010, houve uma quebra de paradigma. Então, em 2010, o Tribunal de Justiça determinou que todos os cartórios do Estado fossem informatizados. Na época, até chegou a distribuir computadores para os cartórios que não tinham condições de adquirir. E foi uma revolução completa. Eu lembro que, na oportunidade, a gente passou por grandes desafios, porque tu imagina que a gente, além de tudo tudo isso enviado para o web service tem um algoritmo que valida essa informação, né? E hoje Santa Catarina é o único estado onde existe uma inspeção virtual mensal, né, dos atos que são publicados lá no web service. Então, 2010 foi uma quebra de paradigma e nós da Officer Software naquela época conseguimos nos adequar, nos readaptar, né? A gente já estava estruturado para isso, porque naquela oportunidade eu lembro que as soluções que a gente construiu, a gente tratava cada informação de maneira individual. Então, por exemplo, era o nome num campo, era o número num campo, era o bairro num campo. Isso, quando foi para publicar isso no web service, ficou mais fácil. Porque tu imagina se a gente usasse um campo só para colocar o endereço, mais o número, mais o bairro. Então, como é que eu vou distinguir essa informação para enviar para o web service, né? Então, como o projeto da empresa já trabalhava nessa questão de trabalhar as informações individual, a gente conseguiu, por exemplo, adaptar os cartórios para o envio, habilitar os cartórios para operar com selo digital dentro do cronograma estabelecido pelo Tribunal de Justiça naquela época, sem, inclusive, fechar o cartório. Eu lembro que a gente conseguia o cartório numa sexta-feira iniciar, fechava o expediente com o processo, que era o processo do selo físico, e na segunda-feira iniciava com o selo digital, sem problema nenhum, né? Então, foi um marco importante naquela oportunidade e conseguiu crescer junto com Santa Catarina. Que legal isso, Eduardo, que legal. Eu ia até comentar um pouco da ordem cronológica, antes que a gente até conversou, eu vou voltar um pouquinho sobre essa questão da evolução da tecnologia, que foi através do provimento 36 de 2009 para 2010, junto com o selo digital de Santa Catarina, mas falar um pouquinho sobre que a Officer, na verdade, quando a Officer era eu presa, né, que era você, na verdade, a Officer em si, ela não estava na sede de Gaspar, né, Eduardo? Ela percorreu com você o estado, nesses cartórios iniciais que você começou, e, na verdade, você tinha uma pastinha e com alguns... isso é uma curiosidade, na verdade, né? Que se você permitir conversar sobre esse assunto, eu acho legal, porque a gente consegue ver o quanto evoluiu de o Eduardo empresa para uma organização com uma estrutura que a gente vai conversar logo mais, mas que era uma pastinha com disquetes, era isso, né, Eduardo? Bom, naquela época lá, a única mídia que a gente tinha, né, era o disquete que a gente utilizava, né? Isso até antes do CD, do DVD, do DVD-R.
Então a gente tinha um disquete, 5 em 4, eu comprava em caixa esse disquete até, e eu tinha uma pasta e essa era a estrutura que a gente tinha. Eu não tinha computador, porque como eu falei antes ali, era $5.000 um computador, não tinha como comprar. Então eu programava direto no programa, eu tinha só conhecimento, usava o computador do cartório, eu programava de acordo com o que eu era orientado pela pessoa que estava contratando o serviço, né? E assim o sistema foi evoluindo, porque a gente tem que ter em mente também que o próprio Código de Normas, ele é de 96, ele nem existia naquela época, então a gente tinha lei federal. Então cada delegado tinha uma visão da legislação e aplicava ela do modo como ele entendia, né? E era algo bem... A gente viajava eu viajava de ônibus, era só eu, né? Então, como eu não tinha telefone, não tinha uma sede, eu indicava o cartório, no caso, o cartório de Gaspar ali, que eu conhecia o oficial, pedi para ele como referência, e eu deixava o telefone do cartório no outro cartório. E eu ligava diariamente para o cartório, perguntando se alguém tinha ligado, ele me passava o contato, o cartório lá de Itajaí, o cartório lá de Florianópolis ligou para você. E daí eu retornava para o cartório no mesmo orelhão, comprava fichinha naquela época, e ligava, dava o suporte por telefone. E aquilo era o que a gente tinha, né? E aquilo a gente fazia, viajava de ônibus, ia para Rio do Sul de ônibus, ia para o Oeste de ônibus, né? A gente só fazia de ônibus e assim começou a Officer numa garagem. Eu lembro que a primeira sede da empresa foi na garagem, tá? Que legal, Eduardo. E em que momento essa sede evoluiu? Porque ela, eu sei que estruturalmente, né, começando a montar uma estrutura mesmo organizacional, ela foi em Gaspar, né, aqui em Santa Catarina. Sim. A primeira Então sede ali foi a da empresa primeira. foi em Gaspar, a sede que ela teve um escritório próprio, né, voltado para isso, foi na cidade de Gaspar. Isso foi no ano de 1999. Que até então, Uhum. ou ela não existia, existia só na minha pasta, depois ela acabou existindo no meu quarto, que daí eu consegui comprar um computador mais tarde, né? Mas, assim, a primeira sede dela foi em 99 na cidade de Gaspar, que ela teve a primeira sede física. Eu sei da evolução da Opser, que de Gaspar ela veio já há algum tempo para Blumenau, justamente por questões de inovação tecnológica, pela grande parte de equipes também, né, tecnologia que tem na própria cidade, localização, né, Eduardo? Então, também teve mudou bastante isso, né? Veio para cá com uma estrutura que, na verdade, eu sei, por já te conhecer há bastante tempo, que foi um sonho que você já tinha arquitetado na sua mente e que você pediu para alguém ajudar e organizar esse projeto que a gente está hoje. Então, acho que é importante também contextualizar esse marco de mudança, né, de Gaspar para Blumenau, onde a gente tem uma estrutura hoje bem preparada mesmo até para atender muito mais clientes que a gente hoje já tem, com qualidade e segurança também com a tecnologia, né, nesse aspecto. Quando a gente estava em Gaspar, chegou o momento que a gente percebeu que a gente precisava ir para um centro maior. Em Gaspar, a gente fica a 12 quilômetros aqui de Blumenau, né? Fica muito próximo, então a gente veio para Blumenau. Construiu uma sede, a gente construiu mesmo, a gente estruturou ela totalmente naquela época, né? Em 2006 entrou no processo da empresa o Alexandro, que era alguém que veio voltado para pessoas e processo. A gente conseguiu fazer uma boa reestruturação na organização da empresa, né? Naquela oportunidade, inclusive você também, Eduardo, entrou nesse mesmo período, né? O Felipe já estava aí, estou falando de alguns dinossauros aqui da Officer aqui. E nesse processo a gente disse, não, a gente precisa para um lugar diferente, para um espaço diferente. Então, a ideia de vir para Blumenau foi no sentido de criar uma estrutura para poder ter mais criatividade, mais organização, criar uma sede mais estruturada, né? Naquela oportunidade a gente viu isso e foi uma boa decisão, né? Com isso a gente ficou perto aqui do Blumenau, um centro tecnológico. A gente está do lado de grandes empresas hoje, então a gente tem profissionais que hoje estão na nossa empresa, hoje estão numa outra empresa, a gente faz parcerias. Então hoje Blumenau é uma referência em qualquer sentido, desde qualidade, que é uma empresa, o povo daqui é um povo maravilhoso, né? A gente tem muito orgulho de estar aqui. E a equipe que trabalha aqui conosco, né? Eu sou fã de cada um deles aqui, hoje fazem parte. Assim, a gente começou quando eu lembro que era só eu, hoje tem uma galera enorme aí. Eu fico pensando que quanta diferença essa empresa está fazendo na vida deles. Que legal, Eduardo. E é bom a gente lembrar também que Blumenau tem Oktoberfest. Isso é um plus a mais, né, para a gente estar aqui e também, né, para ser referência nesse aspecto. Obrigado pelo reconhecimento. Mas eu sei que, Eduardo, que não foi só flores. A gente está falando de vários desafios iniciais durante o percurso da Officer até chegar agora nos seus 29 anos. E também você teve muitos desafios ao longo do tempo. E dentro desses desafios, assim, Eduardo, o que te deu mais força? O que você encontrou em algum momento? O que você enxergou isso? A perseverança, né?
a crença e a fé de chegar onde você chegou, diante dos seus desafios. Como é que você encontrou forças para chegar até onde a gente está hoje, né, ajudando em tantos sonhos de tantas pessoas e de levando tanta segurança, tanta tecnologia hoje para serventias e cada vez pensando em mais fazer isso, né? Conta um pouco aí disso para a gente. Eu sei que não foi fácil a jornada, mas a gente precisa conseguir força em algum lugar. Bom, eu vou ser bem pragmático aqui. Eu vou dizer uma coisa para você. O segredo para você conseguir alcançar algo é a perseverança. Esse, né? Eu vou falar de eu vou de várias experiências que a gente teve. Vou falar de duas situações, uma com relação à empresa, uma com relação à minha pessoal. Uma com relação à empresa foi lá no ano de 1999, se eu não me engano, e veio a gratuidade dos atos, né? E daí os cartórios não podiam mais perceber por aqueles atos, né? E aí a gente foi parceiro dos cartórios naquela oportunidade, eu lembro muito bem. E a gente até manteve os sistemas funcionando mesmo, os cartórios terem condições de estar pagando pela manutenção, porque eles não tinham ressarcimento, até que foi criado o selo físico, poder ter o ressarcimento deles, isso foi muito bom. Essa foi uma situação complicada, porque a gente estava sem receita, todo mundo ficou sem receita, a gente teve que sobreviver naquele momento lá. Foi bem complicado. E outro momento complicado foi o meu pessoal, foi no ano de 94, quando eu estava eu estava vindo de Rio do Sul para ir até Timbó, porque naquela oportunidade tinha que conversar com o juiz, poder apresentar o sistema, poder informatizar o cartório. Eu tinha uma audiência marcada com ele lá às 13 horas, e eu saí de Rio do Sul, saí um pouco atrasado e eu acabei me envolvendo num acidente ali em Dayal. E esse acidente foi um acidente muito grave. Para você ter uma ideia, eu fiquei em coma quase 2 meses. Eu tive fratura exposta nos dois fêmures, no meu braço esquerdo, que me deixou até com uma lesão de plexo. Foi um acidente muito violento, né? A minha sobrevivência naquele acidente ali realmente foi algo que eu não entendi até hoje como aconteceu. Mas e a office estava acontecendo e eu consegui me recuperar naquela oportunidade, né? Consegui me recuperar novamente. Eu voltei a andar depois de 8 meses, depois do acidente, para ter uma ideia. Mas eu lembro que eu tinha uma pessoa que me ajudou bastante, que foi o Paulo da Agronômica, do cartório de Agronômica lá na época lá. Eu lembro que ele me fez o favor de me levar aos cartórios. Eu sei que ele me dava no colo, me botava numa cadeira. O cartório trazia uma cadeira do cartório até na rua. Eu sentava na cadeira, eles empurravam a cadeira até no cartório. Isso aconteceu em Tubarão, isso aconteceu lá em Piraberaba, em Joinville, em vários cartórios que eu lembro aí. Então, isso foi uma fase assim muito desafiadora, né? Nessa oportunidade também, eu lembro até que o nosso cliente lá, o seu Ludger Alano, lá de Café de Baixo, chegou a me visitar um dia. Eu estava lá em Gaspar, na cama, então ele viu essa situação lá e foi comigo lá. E eu tenho um grande carinho de ter a minha vida como fazendo parte desse processo. O mercado extrajudicial, o cartório hoje faz parte da minha vida. E fazer parte do sonho de todos esses oficiais de cartório que hoje estão à frente do cartório, poder contribuir com eles e com os sonhos das pessoas que atuam hoje na Officer Software, porque cada um tem um sonho e está sendo realizado o sonho de cada um. Fico muito feliz com isso. Isso me eu até nem vou falar mais porque eu já estou ficando um pouco tendo uma catarse aqui, ficando um pouco emotivo aqui. Mas segue aí, Eduardo. Não, eu quero te agradecer, Eduardo, por expor isso. Isso é um marco histórico na história da Alcer de 29 anos, em que você, de forma corajosa, está vindo fazer uma live para a gente falar que a gente vai entrar ainda nas tecnologias e inovações, mas contando um pouco da tua história, que talvez muita gente, claro, até a Larissa está aqui, que é a filha do nosso querido falecido, o Clayton, do Registro Civil Itaió, está falando do episódio inesquecível, né? Que inclusive ela te conheceu de pequena, né? Na história, mas que bacana, Eduardo. Obrigado por ter compartilhado isso conosco. Muita gente da nossa equipe já sabe, outros não sabem disso também. E os nossos participantes de hoje, nossos espectadores, eles podem estar conhecendo um pouco mais de você. Um pouco mais dessa história que às vezes as pessoas não conseguem, acham que em 29 anos as coisas nascem de uma forma fácil, as coisas acontecem de uma forma tranquila e nem sempre é assim. Né? Que perseverança, como você falou, foi algo que te trouxe e trouxe tanta gente contigo em algo, esse sonho, né? Compartilhando esse sonho tão importante. Então, obrigado mais uma vez por ter compartilhado essa informação com nossos espectadores, com todos que estão aqui participando. E é importante clarificar para todo mundo que esse vídeo vai ficar disponível no IGTV aqui do Instagram e depois também vai ser compartilhado no próprio Facebook, no nosso canal, né, da Officer Soft TV. Então, aproveitando para deixar essa informação muito importante, todas as outras edições do Officer Soft Convida
elas estão disponíveis no GTV, aqui no Instagram mesmo, e no YouTube, no OfficerSoft TV. Eduardo, então, continuando, mudando um pouco aqui o cenário das histórias da Officer, que é muito importante a gente valorizar, vamos falar um pouco das tendências tecnológicas, né? Principalmente nesse momento que a pandemia nos trouxe, do provimento 100, de criações de e-notariado, já estavam acontecendo muitas integrações com centrais, CRC, SEMPROT, CRA e muitas outras ainda, IRTDPJ e muitas outras que vêm pela frente. Como é que está esse cenário agora em termos de Covid, na tua percepção empresa, e depois a gente vai falar um pouco também de futuro, mas agora, assim, o que nos trouxe isso, né? Certo. Até só se me permite, Eduardo, tu falasse antes um pouco Claro. da Lari aí, né? Quero agradecer a Lari. A Lari, o pai dela é um cara que foi um cliente da Officer muito importante, que fez a empresa crescer muito, evoluir bastante no cartório dele, que a gente fez muito processo evolutivo, né? Ele foi um grande cliente que a empresa teve, porque infelizmente a gente perdeu a presença dele, né? E um grande amigo meu, pessoal, né? Ele era muito meu amigo. E a Lari, eu lembro que a Lari, uma vez, o Cleito, na época eu nem dormia em hotel, ele pegou e cedeu o quarto da Lari para me dormir. Eu lembro que eu dormi. A Lari, que era pequenininha na época, tinha 5 anos, 6 anos, foi dormir com o pai e com a mãe dela, e eu dormi lá no quarto dela, naquela cama dela, com o pé para fora, porque eu era grande, ela era pequenininha, a cama dela era pequena. Foi muito legal aquilo lá. Eu cansei de almoçar, jantar, dormir na casa, não só da Lari, mas também de outras pessoas, como o seu Valfrido de Jaguaruna, né? Naquela época, isso foi muito importante para mim. Assim, eu tenho um carinho muito grande por eles e pode ter certeza que vão estar sempre na minha lembrança, tá? E agora entrando nessa Que questão, legal. o Eduardo falou ali a respeito dessas mudanças, né? A gente está percebendo que desde o ano 2010, mais acelerado, né? Já fazem 10 anos, então, que a gente está desde a questão do selo digital. Aí a gente começou a ter a questão dos web services, começaram a surgir as centrais de dados, então os cartórios têm que enviar informações não só para a Receita Federal através da DOI, do tabelionato, nem do registro civil como o IBGE, começou a surgir as centrais de dados, né? Então, percebeu que essa conectividade que surgiu junto com a internet, então hoje tem internet, então ninguém mais fala, não existe mais aquela... Eu lembro que as pessoas comentavam assim, tá, mas se não tivesse sinal de internet, como é que vai funcionar? Quer dizer, hoje nem comenta mais isso, né? Pra você ter uma ideia, hoje, se não tiver internet hoje no cartório, o ato não é válido, né? Porque se o ato for publicado no web service, o cara não consegue, né? Então tem que ter internet, né? Não importa onde é que seja o cartório. Então essa dúvida não existe mais. Então, com essa tendência agora das centrais de dados, a gente percebe que tem mais pessoas querendo ter acesso a essas informações. Essas informações não estão mais restritas ao cartório, né? Então, a gente tem lá no CFC, a gente tem no próprio tabelionato de notas das centrais, o Proteste hoje, que é muito tecnológico, né? E o que eu percebo é que isso vai estar caminhando para uma unificação, né? Para a melhoria dos serviços judiciais. Hoje está para o próprio cidadão, né? Que hoje ele consegue, a gente viu que através do provimento 100 houve uma abertura muito forte agora para as pessoas conseguirem praticar atos sem precisarem ir no cartório. Então isso aí foi um bom indicador, um bom sinalizador de que a gente pode hoje conseguir praticar o que a gente praticava antes, indo até o cartório, conseguir praticar do nosso próprio celular, ou praticar do próprio computador. Isso está cada vez mais pulsante e mais ágil, né? Então, eu não preciso, por exemplo, daqui a pouco eu não preciso ir lá no registro civil, tirar uma certidão de nascimento minha atualizada para levar lá no tabelionato para lavar uma escritura, né? Hoje ainda tenho que fazer isso. Mas isso logo, logo vai ser buscado uma alternativa para isso aí, para facilitar a vida do cidadão. E os cartórios estão empenhados para isso, para conseguirem isso, e a Officer, como parceira tecnológica, que é o braço tecnológico dos cartórios, está muito adiante nesse processo, pode ter certeza. Que legal, Eduardo. Isso é importante. Não, né, a gente pegar esse tempo, pegar esse momento e realmente enaltecer. A gente já fez outras lives, inclusive, e já está na nossa plataforma do próprio YouTube, falando um pouco sobre o Provimento 100, sobre como o sistema, né, já está operando dessa forma e como ele ainda vai operar e vai melhorar cada vez mais, e cada vez a tendência é ser assim. Então, esse momento a gente está superando juntos, estamos avançando, né, fazendo o possível. Inclusive, é até bom a gente falar sobre esse movimento da pandemia, do Covid em especial, que a gente tem a nossa equipe hoje com mais de 80% em home office. Então, de uma forma segura, a gente prezou pela equipe estar
fazendo os trabalhos em casa e mantendo a mesma qualidade e até as entregas melhores do que tínhamos aqui em loco na empresa. Então é bom a gente deixar sempre claro que a gente mantém essa qualidade mesmo com a segurança dos nossos colaboradores em casa, está acontecendo da mesma forma. A gente está da mesma forma se adequando a esse momento. As tecnologias que eles utilizam aqui na empresa, eles utilizam também em computadores da própria, né, da própria Office fornecida para o trabalho em casa. E a gente, né, se preocupando sempre com a predisposição dos lugares da nossa equipe e como eles estão conseguindo gerir essas informações e como gerir também os trabalhos que eles vêm fazendo no dia a dia. Então, acho que é importante a gente, né, ter esse adendo aí na nossa conversa desse momento atual, provavelmente sem né, Covid e etc., a gente deixar claro essas informações. Vou partir um pouquinho, Eduardo, para um estágio a mais, indo para um final da nossa conversa, está sendo muito boa, sobre a questão de futuro. O que espera nessa parte tecnológica, essa questão de futuro? O que nós vamos... Para onde a gente vai, né, Eduardo, agora, nesse aspecto do extrajudicial, da tecnologia extrajudicial? Até falando em futuro, eu vi de uma expressão, né, que o futuro é hoje, né? O futuro é agora, né? Então, a gente não é coisa para amanhã ou para depois. O que a gente tem hoje é o hoje, né? O que a gente percebe hoje é que cada vez mais as questões tecnológicas vão deixar de estar atreladas à infra do cartório, por exemplo, né? O cartório não vai precisar ter aquela estrutura toda, com computador, com servidor de dados, tudo isso. Não vai ser necessário ter esse tipo de coisa. Lembra que eu comentei antes que a gente iniciou fazendo programas para cartório, né? Depois a gente passou para fazer sistemas para cartório, e esses sistemas evoluíram para soluções para cartório. E agora a gente está entrando numa outra era, que é a era do serviço extrajudicial, para serviço para o cartório. Né? O que nós estamos falando disso? Nós estamos falando da possibilidade do cartório poder ter praticar os seus atos hoje sem a necessidade de investimentos em infraestrutura, sem ter todo aquele aparato tecnológico que tem no cartório hoje. Basta ter um notebook, acesso à internet, né? E obviamente que a gente ainda tem que materializar alguns atos, tem que ter uma impressora. Então a ideia é que a gente está entrando, a gente vai estar entrando agora em 2021. A Officer já está forte nesse processo, a gente vai estar entregando, a gente vai estar modificando o nosso modelo de negócio hoje, né? E a gente vai trazer grandes inovações para os cartórios a partir de agora, principalmente na questão de... A gente tem um produto agora, a gente vai estar logo, logo trazendo informações para vocês ali, porque a gente aprendeu muito nesse meio tempo. A gente aprendeu bastante, a gente percebe que um dos sistemas que são mais difíceis de serem dominados é o sistema de notas, e a gente conseguiu dominar ele. A gente, a gente lançou a nossa última versão no modelo que a gente tem, a gente percebeu que a gente tinha que mudar completamente e nós mudamos. Nós vamos estar trazendo agora, né, a gente acredita que a partir, antes do final do ano, a gente vai estar entregando nos cartórios uma solução totalmente inovadora. Podem ter certeza que a Office existe há 29 anos por alguma condição, e essa condição é a perseverança e a busca pelo resultado e a questão de ser focada na necessidade do cartório, na necessidade do delegado, que a gente sabe da responsabilidade que ele tem. Então, nosso objetivo aqui é conseguir que ele consiga entregar o valor maior que ele consegue entregar hoje para o cliente dele, que é a segurança jurídica. Então, a inovação tecnológica que a gente está buscando hoje é para facilitar isso e garantir isso. Então, a ideia hoje é que a gente consiga trazer, como o próprio nome da empresa diz, que a empresa chama-se Officer, é trazer para o oficial a maior garantia dos atos que são praticados no cartório sobre a delegação dele, né, tendo maior controle sobre essas informações, sobre o que é processado, isso tudo, os sistemas, e isso com uma simplicidade, ou seja, vai ser muito mais tranquilo. Né? A gente está falando de trabalhar com sistemas como serviços. Né? A gente já tem ensaios sobre isso hoje, já está funcionando isso hoje. A gente tem trabalhos acontecendo hoje em alguns cartórios já para poder desenhar esse processo. Podem ter certeza que na próxima década a gente vai estar entrando com esse novo projeto funcionando muito inovador, eu diria assim. Eu fico tão emocionado porque era assim aquilo que eu sonhava lá quando eu tinha, que legal, e hoje é possível fazer. Né? Nós estamos falando hoje que existem tecnologias que vocês nem imaginam, né? Duas frases aqui, na verdade, perdão, não são palavras, são frases que eu deixei gravada aqui na empresa. A primeira é: que serviço eu estou fazendo que uma máquina poderia fazer? Né? Essa é uma grande pergunta que a gente sempre faz. Que serviço estou fazendo que a máquina poderia fazer? E outra pergunta que a gente faz:
Isso realmente importa? Isso é relevante para o delegado, para o cidadão que procura o cartório? Isso vai fazer diferença nele? A gente consegue melhorar a experiência dele? Porque se a gente consegue melhorar a experiência do cidadão que procura o cartório, o delegado do cartório realmente consegue alcançar o seu objetivo, que é justamente esse: garantir a segurança jurídica com a melhor experiência para o cidadão, melhor facilidade. E essa é a nossa missão diária aqui dentro. A gente tem grandes desafios. Eu agradeço cada cartório, porque eu não vou entrar em detalhes, que a gente fica até de madrugada, fazendo coisa aqui. A gente realmente, a gente vive isso. A gente é profissional. Isso aqui a gente veste a camisa. E cada um que está aqui dentro da empresa realmente está aqui porque veste a camisa. Beleza, Eduardo. Obrigado por compartilhar. Só para a gente deixar claro, então a gente está indo para uma evolução futura, Eduardo, de sair do on-premise, que é esse sistema instalado no computador, por uma nova era, que é o software como um serviço, né? Que Isso. não vai depender mais de um sistema instalado em computador. Então é importante as pessoas saberem que o projeto arquitetônico que está sendo trabalhado agora é justamente para sair desta visão e não ter dependência mais dos hardwares do próprio computador em especial, do software neles instalados. Então é para ir para um nível diferente, não depender de um sistema operacional único, não depender de algumas coisas que num sistema de fato instalado exclusivamente naquele computador vai depender hoje. Então é essa a evolução, é isso, Eduardo, né? Sim, sim. Tu imagina, agora eu tenho toda essa experiência que a Officer tem de 29 anos, as pessoas que toda essa expertise que a gente tem de cartório, né? A empresa tem mais tempo de vida, por exemplo, que até muitos delegados de cartório têm de idade, né? Então, tu imagina a experiência que a gente tem. A gente tem muita experiência nisso, a gente sabe como é que funciona. Agora, imagine nós levando toda essa experiência, todo esse know-how agora para esse novo processo, né? Esse novo processo que se inicia. E esse processo aí, a Office está recebendo investimentos para poder realizar essa questão, né? E a gente vai estar levando todo o DNA de Santa Catarina, não só para Santa Catarina, a gente pode ter certeza que a gente vai estar levando isso a nível nacional. A nossa estratégia é essa, né? Então a gente vai conseguir realmente romper fronteiras. E, cara, 29 anos é muito tempo para estar enganando tanta gente. Então a gente não está enganando ninguém. A gente está fazendo a diferença na vida das pessoas. Podem ter certeza, porque o que não é de verdade não se mantém, né? E é importante as pessoas terem em mente que o carinho que a gente vem aqui todo dia, que nós nos acordamos, o pessoal acorda de manhã cedo, nesse processo agora de pandemia, por exemplo, aí, que está se dedicando bastante, e mesmo assim a gente está trabalhando no nosso processo de inovação, não parou, nosso processo está trabalhando. Então a gente trabalha muito forte para manter o nosso legado que a gente tem hoje. A gente está construindo essa nova ferramenta, esse novo produto como serviço, e com a qualidade e com a garantia que a Office tem de ser uma empresa perene, de ser uma empresa séria e de ser uma empresa realmente focada no que as pessoas se interessam, né? A gente tem dentro da empresa, por exemplo, um processo muito único. A gente tem um processo jurídico. A gente tem um investimento, que a gente tem um corpo técnico jurídico aqui na empresa para poder nos auxiliar na ferramenta, para conseguir ser cada vez mais assertivos e até orientar os próprios oficiais de cartório que usam o sistema até nas suas práticas dos atos. Isso demonstra o carinho que a gente tem e a preocupação. Sabe que quando alguém entra em contato conosco com algum problema, esse problema é nosso também. A gente vai fazer de tudo para resolver. A gente sabe das dores, a preocupação que cada um tem, seja delegado, seja interino, seja interventor. A gente sabe que vocês estão ali, que vocês têm um nome a zelar, que vocês têm uma entrega que vocês querem fazer, e vocês contam conosco para isso. E pode contar, porque a gente vai estar aqui. A gente tem 29 anos. Que legal, Eduardo. Que bom bate-papo esse nosso. Que bom poder te convidar para participar desse processo que foi você mesmo que provocou, com o olhar inconformado que você sempre teve em querer levar conteúdo relevante para o extrajudicial, para quem não é do extrajudicial, que queiram nos seguir, queiram, né, nos acompanhar, saber um pouco mais desse mistério que às vezes é o cartório, dessa questão que muita gente não compreende. E que bacana isso, poder te convidar para algo que você mesmo pensou e que a gente juntos conseguiu chegar a um momento desse de estar levando conteúdo em mídia digital para as pessoas em qualquer lugar do mundo, né? A gente vai poder estar presente. Quero te agradecer muito por toda a história compartilhada hoje aqui nas nossas redes sociais, que depois vai ficar disponível novamente GTV e Officer Soft, YouTube, né?
E também quero saber se queres falar mais alguma coisa, fique à vontade. O programa é seu hoje também. Então, por favor, se quiseres mencionar algo mais, senão eu vou estar direcionando agora também para a etapa final aí da nossa conversa. Só queria fazer um encerramento. Eu quero, primeiramente, em nome da Officer Soft, agradecer a oportunidade de poder fazer parte da história de cada um dos oficiais de cartório, delegados que hoje também têm seus sonhos e que lutaram bastante para chegar lá. Obrigado por permitir que a gente fizesse parte da sua história, né? E acreditar no nosso trabalho. Muito obrigado por isso, né? Eu agradeço em nome da empresa. E eu, Eduardo, quero agradecer aos inúmeros amigos que eu formei durante esse processo. Tenho enormes pessoas que eu considero bastante, pessoas realmente que eu tenho um carinho enorme. Quero agradecer também a todo o time da Officer Soft e agradecer por poder compartilhar o sonho de vocês conosco, que é um grande sonho, porque cada um tem o seu sonho particular e esse sonho se une ao sonho dessa organização. Né? E eu obrigado porque o grande valor que a gente foca aqui é a questão da humanidade. Tá? Nós somos pessoas e precisamos de ser tratados como pessoas. Para nós aqui, a vida humana é muito importante. Um dos valores, um dos ativos mais importantes para mim que eu considero é o tempo. Né? Então, eu quero usar o meu tempo, eu não quero desperdiçar o tempo das pessoas e o foco sempre é esse. Como é que a gente pode melhorar a qualidade do nosso tempo? Muito obrigado, Eduardo. Obrigado aí a todos que estão assistindo. Né? Eu quero dizer para vocês que eu sou uma pessoa realizada. Que bom, Eduardo. Que bom. Muito bom ouvir essa dedicatória final e essas suas palavras nesse aspecto. E quero deixar também a mensagem para todos que estão nos assistindo, para quem vai nos assistir depois, que a Officer está indo para uma nova era de um método muito mais ágil, de um método com times exclusivos para algumas entregas. A gente está mudando o paradigma de tecnologia, levando a um outro nível. Então, acho que tem algo que a gente faz muito bem, que é o que o Eduardo falou, que é nesses 29 anos ter montado um arcabouço de conhecimentos exclusivos da área extrajudicial. E a inteligência que a gente tem hoje em software, sabemos das tecnologias, sabemos que vamos evoluir nisso, mas a inteligência de software que a gente possui, que esse time possui, na verdade, time Officer Soft, time de altíssima qualidade, juntamente com os clientes que nos ajudam muito nessa evolução, é uma inteligência que ninguém possui. E essa inteligência a gente está cada vez mais aplicando em uma tecnologia melhor para que, né, com poucas ações, vocês entreguem os atos para os clientes de vocês com segurança e com uma inovação diferente do que já vem sendo praticado até hoje. Então, quero mais uma vez agradecer a todos que participaram. Obrigado por quem nos felicitou aqui com os 29 anos da Officer. Quero também aproveitar e dizer que ontem foi o aniversário do José Eduardo. Então, parabéns, Eduardo, mais uma vez aqui. E por toda essa tua história que a gente pode estar participando hoje, do seu sonho e podendo realizar os nossos sonhos com o sonho da própria organização. Então, obrigado. E vamos aí, quem sabe, para 30 anos com bastante novidade, com bastante inovação e poder falar daqui a um pouco sobre esse lançamento aí que o mercado vai poder utilizar e também contar um pouco mais sobre. Tá bom? Eduardo, é isso. Obrigadão. Até mais. Tchau, Tchau tchau. para todo mundo. Sucesso.